Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 6, Tiatira, uma certa tolerância. O livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 18 até o versículo de número 29. Mas nós estaremos lendo versículos 18, 19 e 20 e depois lerei o versículo 28 e o versículo 29. E posteriormente o irmão estará fazendo a leitura do texto sagrado na sua casa. E assim Deus vai estar falando profundamente ao nosso coração. Leamos a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze, polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Nós vamos estar fazendo a nossa oração nessa hora, pedindo a orientação do Espírito Santo. Querido e amado Deus, ilumina a nossa mente nessa hora, trazendo o Senhor Deus todo o entendimento. Ó Deus querido, como o Senhor visitou o teu servo, o apóstolo João, e trouxe, Pai querido, esta palavra a ele. E essa palavra chega hoje, Senhor Deus, também a nós. Ó Pai querido, fala ao nosso coração. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Ó Pai amado, dependemos inteiramente do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Queridos, assim como nós temos feito durante as nossas lições, eu quero estar compartilhando o vídeo com os irmãos. E esse vídeo hoje é um pouquinho diferente, porque nós vamos estar falando então sobre a igreja de Tiatira, mas vamos falar também sobre a igreja de Sardes e a igreja também de Filadélfia, né? Então nós estamos seguindo a sequência desse vídeo. Vamos ver agora então esse vídeo nesse momento, irmãos. Olá, sou Joaquim da Turquia. No quinto episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar pela história e geografia bíblica. Mas neste episódio tem uma mudança. Desta vez vai lhes guiar meu amigo e colega Sérgio. Sérgio. Obrigado, Joaquim. Olá, sou Sérgio. Quem assistiu aos episódios anteriores desse documentário sabe que em cada episódio a gente visita só uma cidade. Mas dessa vez é diferente. Nesse episódio vamos visitar 3 cidades, porque infelizmente nas cidades que vamos visitar, em Tiatira, Sardes e Filadélfia, hoje apenas Sardes tem restos arqueológicos significativos. E também nesse episódio temos um assunto importante. É a presença judaica na Ásia Romana quando o Apocalipse foi escrito. Como sempre, primeiro localizamos as cidades no mapa. Nos primeiros episódios, a gente visitou as 3 principais cidades da Ásia Romana,
a capital Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora, a viagem continua em direção ao interior da província. A gente faz a primeira parada na atual cidade de Aquisar, onde estava Tiatira. Depois, a gente visita Sardes, que é a principal parada deste episódio. E a gente termina a viagem hoje na atual cidade de Alagir, onde Filadélfia estava. Tiatira nunca foi uma cidade importante historicamente. Nasceu como um posto militar helenístico. Mais tarde, tornou-se uma cidade de vários grêmios. Existem poucos textos fora da Bíblia que mencionam Tiatira, e na Bíblia, exceto o Apocalipse, o nome da cidade só é mencionado mais uma vez. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora do tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Hoje, apenas uma parte de uma avenida romana, muros e inscrições permanecem da cidade antiga. Ainda que existam muito poucos restos da cidade bíblica. Em nossos passeios pelas 7 igrejas do Apocalipse, sempre fazemos uma pequena parada aqui. E essa parada dá aos nossos grupos a oportunidade de falar sobre Bíblia e orar. Talvez Tiatira não tenha muita importância histórica secular, mas tem muita importância religiosa. A gente não tem que esquecer que é uma das 7 igrejas. Após essa pequena parada, como faremos neste vídeo, com nossos grupos, continuamos também para Sardes, nossa segunda e principal parada do dia. Sardes fica a apenas 60 quilômetros de Tiatira. Sardes era a capital de um reino antigo, o reino da Lídia, famoso por sua riqueza. Antes dos romanos, os persas e os reinos helenísticos governavam a cidade. E quando os romanos dominaram a cidade, chegou a carta do Apocalipse. Hoje, a maioria dos restos arqueológicos que a gente vê durante a visita são dessa época. Os arqueólogos, durante as escavações do ano 1962, descobriram algo muito importante: uma grande e antiga sinagoga. Antes de conhecer a antiga sinagoga, a gente fala sobre a presença judaica na Ásia Romana, que foi crucial no crescimento do cristianismo universal. No Antigo Testamento, em Abdias 1:20, está escrito assim: os exilados de Jerusalém, que estão em Safarate, ocuparão as cidades do Neguib. Ainda que não está totalmente comprovado, alguns teólogos e historiadores afirmam que essa cidade de Safarate é a antiga Sardes. Sabemos que no ano 205 a.C.,
o rei helenístico Antíoco III enviou 2.000 famílias judias para essa região da Babilônia e Mesopotâmia. O objetivo dele era fortalecer suas fronteiras, e as famílias judias aceitaram a mudança, porque obtiveram alguns privilégios. Portanto, pelo menos a partir do final do século III a.C., havia uma forte presença judaica nessa área. Paulo, nascido na cidade de Tarso, atualmente no sul da Turquia, também nasceu em uma família judia. A Bíblia, especialmente os Atos, nos mostra essa forte presença judaica, e essa sinagoga antiga e histórica é uma prova arqueológica. Os judeus de Sardes, por sua sinagoga, não fizeram uma construção total. Em vez disso, eles aproveitaram um prédio romano construído antes. Havia um grande complexo de academias romanas ao lado da avenida principal de Sardes. Com o tempo, o complexo perdeu a função dele, e os judeus modificaram uma parte dele, e assim conseguiram uma das maiores sinagogas do mundo antigo. Agora estou no salão principal da sinagoga. E o salão principal poderia acomodar 1.000 pessoas. Antes de chegar no salão, eles passavam por um vestíbulo. E no centro do vestíbulo tem uma fonte, muito provavelmente usada para purificação. Ao entrar pela porta principal do salão, hoje a gente vê 2 altares em 2 lados. Segundo os arqueólogos, nos altares eles guardavam a Torá e outras inscrições sagradas. Lá no fundo tem uma mesa onde eles liam as inscrições sagradas. A 40 quilômetros de Sardes fica a cidade atual de Alaşehir, onde estava Filadélfia. Infelizmente, da cidade velha, como em Tiatira, poucas coisas sobraram. Filadélfia significa literalmente amor fraternal, porque a cidade foi fundada por um rei de Pérgamo que amava muito o seu irmão. Com nossos grupos na Filadélfia, visitamos os restos de uma igreja bizantina. Os restos dos alguns pilares ou colunas gigantescas da igreja existem ainda. E isso me lembra uma parte da carta escrita para a igreja da Filadélfia. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz: "Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá." Bom, o nosso vídeo acaba aqui, mas a nossa viagem nas igrejas do Apocalipse tem mais uma parada: Laodiceia. Até mais. Queridos irmãos, nós encerramos agora o momento do nosso vídeo e vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre Tiatira, uma certa tolerância. Os irmãos poderão acompanhar aí na sua casa, na revista que você já recebeu. E diante dessas considerações, nós podemos ver que a tolerância, né, dessa igreja, ela foi condenada por Deus. E nós vamos estar trabalhando diante do relativismo da igreja naquela época. Então, ela tolerou algumas práticas que eram contrárias
a vontade do nosso Deus. Então nós temos como nosso primeiro ponto, nós podemos ver o nosso primeiro ponto da nossa lição, falando então sobre esse tema nosso, o primeiro ponto nosso, né? E o que nós podemos ver diante disso, que a cultura da tolerância na qual hoje nós nos encontramos é uma cultura em que as pessoas não acreditam em nada, não têm um conceito claro do certo e do errado e são notadamente indiferentes a essa situação precária, né? Então nós podemos ver que muitas vezes as pessoas estão vivendo assim, nesse sentido, vivendo então esses momentos, né? Contrário à vontade de Deus e a tolerância diante da igreja, né? A tolerância, e não sabem o que é certo, não sabem o que é errado, e as pessoas estão vivendo assim nesse sentido. Então, se nós trazermos isso da igreja de Tiatira, algumas aplicações para a nossa vida da igreja, no nosso dia a dia, nós também podemos ver que isso também tem acompanhado ainda em nossos dias. Então nós vemos que sobre essa perspectiva, nós vamos estar considerando a tolerância relativista, igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira hoje é Aquissar, né? Hoje, né? Conforme nós pudemos ver assim de uma maneira muito rápida no vídeo, é também a cidade Aquissar, que estava sob ameaça de deixar de ser igreja devido à sua impostura, né? Então ela estava deixando de ser igreja. Em outras palavras, podemos dizer que ela perdeu a sua identidade, né? Perdeu a identidade de igreja, porque ela foi tolerante, né, com as coisas que o mundo estava trazendo. Então, o primeiro ponto nosso, a identificação de Jesus. Então, o apóstolo João traz esta palavra, trazendo sobre a identificação de Jesus, né, com essa igreja. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Apocalipse, o capítulo 1, versículo 14 e o versículo de número 15. Então, eu deixei aqui onde ele diz: os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, né? Então, essa identificação de Jesus com a igreja. E conforme nós mencionamos já nas lições anteriores, esses escritos do apóstolo João leva então tudo para a pessoa de Jesus, né? Como o Cordeiro enviado por Deus com toda a autoridade para poder realizar, né, a salvação a todas as pessoas. Então, essa semelhança, então a palavra de Deus mostra para nós aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 14 e o versículo 15. Depois nós vemos que há um relacionamento também entre o texto no livro de Daniel, né? Então, em Daniel, capítulo 7, o versículo 9, a palavra de Deus diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e a ancião de dias se assentou, suas vestes eram brancas como neve, e os seus cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono
eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Então, o livro de Daniel, profeta Daniel, que é um dos profetas maiores na Bíblia, ele traz também mostrando essa semelhança para com os escritos também do livro de Apocalipse que Deus revelou ao apóstolo João. Então ele traz para nós a identificação de Jesus, trazendo então essa orientação também no livro de Daniel. Também nós podemos ver também no livro de Daniel, capítulo 10, o versículo 6, os irmãos poderão também estar verificando. Nós vemos também, fazendo uma aplicação desta palavra para nós hoje, em nossos dias, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 11, ele traz também para nós dizendo assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, traz para nós, dentro da identificação de Jesus, o nosso primeiro ponto, mostrando sobre o fundamento e que nada pode ir além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus, sendo o nosso Salvador, ele é o Messias enviado e ele é o fundamento. E o apóstolo Paulo lembra a igreja de Coríntios, trazendo também esta palavra para nós. Nós vemos também no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14, versículo 15, trazendo para nós um relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. E o texto diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, nesse texto, irmãos, nós vemos em João 10, versículo 14, 15, mostrando o relacionamento entre o bom pastor e as suas ovelhas. Ele diz que ele é o bom pastor, que ele conhece as suas ovelhas, as minhas ovelhas, e diz que as suas ovelhas também o conhecem a mim. Então, há uma comunhão e há, assim, uma integridade de comunhão num relacionamento entre pastor e entre ovelhas, né? E o versículo 15 diz, agora ele traz então do relacionamento de Jesus para com Deus. Ele diz, assim como o Pai, que é Deus, me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, ele traz para nós também essa orientação agora do relacionamento de Jesus, né, para com Deus, né? E ele não menciona aqui nesse texto, mas também nós vemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui nesse momento, nesse relacionamento. E o versículo 14, ele traz a respeito do bom pastor na pessoa de Jesus e das ovelhas que somos nós, que é o discípulo do Senhor Jesus. Então, nessa identificação de Jesus, ele traz para nós esta orientação muito importante. Segundo ponto da nossa lição, nós vemos uma igreja atuante, porém, né? Então veja bem, era uma igreja que era atuante, conforme o texto que nós lemos, através das obras, através do amor, através da fé, do serviço, que posteriormente nós vamos estar meditando também, mas ele diz que era uma igreja atuante, porém, né? É aquela questão da tolerância, né? Então, na questão lá da tolerância. E desse conhecimento provém o diagnóstico, né, de Deus. Jesus aponta os objetivos tanto aos pontos positivos quanto aos pontos negativos. Diz que a igreja tinha alguns pontos positivos, mas que a igreja também tinha alguns pontos negativos. E isso também tem acompanhado a vida da igreja. Jesus aponta os objetivos, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos
da igreja de Tiatira, reconhecendo que sua obra havia sido eficaz ali, porém o desvio daqueles irmãos começa a comprometer gravemente a santidade da igreja. Então, a tolerância e o desvio daqueles irmãos começa a comprometer a santidade da igreja. Então, é comum, por exemplo, nós muitas vezes pensarmos a respeito da santidade, que quando um membro da igreja sofre, toda a igreja sofre junto, né? E isso também estava acontecendo na igreja de Tiatira e estava comprometendo a vida de santidade daquela igreja. Algumas virtudes que destacam essa igreja: as obras, o amor, fé, serviço e igreja perseverante. Veja que, apesar das dificuldades, essa igreja também tinha algumas virtudes que é destacado. E muito importante essas virtudes. Entre elas, a questão das obras, a questão do amor, a questão da fé, a questão do serviço, a questão de ser uma igreja perseverante. Eu creio que essas virtudes que destacam essa igreja devem ser observadas também por nós em nosso dia a dia, e que a igreja precisa. E quando eu falo igreja, somos nós, os membros, as pessoas, os discípulos de Jesus. Nós somos essa igreja. Precisamos observar esses ensinamentos. Qual que era o ponto fraco, o ponto negativo? Aquilo que nós já mencionamos, a sua tolerância, tolerava o erro, né? Protelava, deixava as coisas acontecerem, né? E isso realmente era algo muito triste, que desagradava a Deus. Então nós vemos que em nossos dias também, muitas vezes tem acontecido também essa tolerância, né? E as coisas têm andado de maneira errada. Nós vemos, irmãos, na continuidade, as características de Tiatira. Tiatira era uma cidade bem localizada. Fazia uma rota comercial entre Pérgamo e Sardes, e havia uma estrada que ligava com Esmirna. Então era uma cidade, diante das características, uma cidade bem localizada, de fácil acesso, e ajudava muito aqueles que viviam ali nesse local. Nós vemos também que Tiatira, ela foi conquistada pelos romanos no ano 190 a.C. e se tornou um importante foco comercial, com a presença de variadas profissões nesse local. Profissões como padeiros, curtidores, pintores, oleiros, tecelões, né? E tinha outras profissões, mas essas profissões que eram as profissões que tinham com mais destaque nessa época, e entre eles nós vemos aqui os tecelões, né? E daí então veio o nome Tiatira, né? Então, pelos tecidos de púrpura, né? E daí nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, quando mostra a respeito de Lídia, né? Que era natural de Tiatira, né? E ela era vendedora de púrpura. E o apóstolo Paulo pregou a ela e ela aceitou, né, o evangelho, se tornou uma pessoa cristã e ali iniciou a igreja de Filipenses, né? Entre as viagens que o apóstolo Paulo fez, ele encontrou essa mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, né?
e ela entregou o coração dela a Cristo, e Deus fez uma grande obra, e ali deu início então à igreja de Filipenses. Então nós vemos essas características, essas profissões, essas pessoas que viviam nessa época ali. Nós vemos também, irmãos, que o comércio funcionava com sindicatos, né, dos adoradores dos deuses, né, sindicatos dos adoradores dos deuses. E ali nós vemos então esse comércio funcionando com esse sindicato, né? Então o sindicato não é coisa de agora, já existia também naquela época, e menciona a deusa Ártemis, né? Nas lições anteriores nós já pudemos então ver sobre essa deusa Ártemis, que é a mesma deusa Diana, né? Ártemis, ela era mencionado então pelos judeus, e para os romanos então a deusa Diana, né? Mas é a mesma deusa, né? Então, quando você estudou lá no livro na igreja de Éfeso, você viu que lá existia então essa deusa Ártemis, e existia também o templo à deusa Diana, que é a mesma deusa. E também surge agora Apolo, né? Mais um deus aqui chamado Apolo. E, consequentemente, a bênção era só para os adoradores. E por isso, os cristãos, eles eram perseguidos em todas as áreas do comércio, no seu trabalho. Então, as portas para o cristão começou a ser fechado, porque eles não faziam parte daqueles sindicatos, eles não adoravam a esses deuses, e havia então um fechamento da abertura para a sobrevivência deles. E diz que os cristãos também recusavam as carnes sacrificadas aos ídolos, e também eram contra as imoralidades sexuais, a respeito da prostituição. Então isso fechou as portas para os cristãos naquela época. E também essas dificuldades têm acompanhado também a vida da igreja em nossos dias. Nós vemos então, terceiro lugar, falando sobre a idolatria e a prostituição. Então, os irmãos têm meditado na palavra e têm notado que a respeito da idolatria, a respeito da prostituição, tem seguido então esse roteiro que a idolatria, a prostituição, que desagrada a Deus, que ele quer que o cristão leve uma vida de santidade diante do Senhor. Então, a idolatria, na denúncia de Jesus, ele destaca uma mulher chamada Jezabel, que se autodeclara profetisa. Ela ensinava, induzia os membros da igreja à prostituição e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Então ela induzia as pessoas. Eles faziam as festas aos ídolos, era oferecido então ali as carnes, e ela induzia que as pessoas deveriam comer aquela carne para poder ser abençoado por aquele Deus, e pregava também a respeito da prostituição. Jezabel significa Baal exaltado, ou Baal é meu marido, ou impuro, o significado desse nome. Jezabel era filha do rei Sidônios, Etbal. Então você lê isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, o versículo 31. Diz que ela era sodomiana, que é um termo bíblico para os fenícios em geral, tendo o seu casamento com Acabe sido o resultado de uma aliança que tinha com o objetivo de fortalecer as relações entre Israel e os fenícios. E a sua história
é conhecida através do primeiro livro de Reis do Antigo Testamento. Então, se você ler lá no livro de 1 Reis, você vai ver então toda a história de Jezabel, a história de Acabe, e você vai poder ver que como que Deus trabalhou essas questões nesse sentido. Nós vemos então que Jezabel era filha de um rei, ela era também uma rainha. Vemos também que Acabe era um dos reis de Israel, e a união dos dois foi para que pudesse fortalecer a aliança e ficar mais forte ainda o povo que servia a eles. Provavelmente Jezabel não era o nome literal dessa mulher. Esse nome é usado para trazer à memória a infame esposa fenícia de Acabe, casal responsável por instituir a adoração a Baal como oficial em Israel, né? Então, quando a Bíblia fala e mostra a respeito de Baal, né, tudo que leva essa palavra Baal, Baal-Zefon, né, tem na Bíblia, e outros Baals, é tudo deuses e idolatria, né? E agora Jezabel, com a sua personalidade forte, chega e ela começa a introduzir isso para dentro do contexto da vida do povo de Israel. Se você ler lá em 1 Reis, capítulo 16, o versículo 31 até o versículo 33, você vai ler também 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, você vai ver que a indução à prostituição se refere primeiramente à questão da vida e da idolatria, que é o motivo pelo qual Deus repreende diversas vezes Israel por quebrar os 2 primeiros mandamentos. E nós podemos ver isso no livro de Jeremias, né? Então, ela levava as pessoas a pecar, né? E a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, diz: Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então aqui nós podemos ver que Acabe, ele era uma pessoa que é fraco, vamos dizer assim. Jezabel, ela impôs, né, a sua vontade e dominou aquele reino, né? E diz que o texto lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, que Acabe que se vendeu, né, para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, né? E aqui lembra muito a questão lá de Adão e Eva, né, também, né? Quando então Deus chamou Adão e Eva, né? E eles tinham pecado diante de Deus. E daí diz lá a palavra de Deus que quando chamou a Adão, ele mencionou dizendo que o problema era que Eva, né, trouxe então para ele e ele comeu. E assim começou a culpar um ao outro. E isso trazendo para os nossos dias hoje, você que tem o seu filho aí na sua casa, muitas vezes ele tem um outro irmãozinho, e quando eles fazem uma brincadeira e desobedecem aos pais, se você perguntar assim, quem foi o que quebrou este copo, por exemplo? A criança diz que foi a outra pessoa, que foi a outra criança. Dificilmente ele diz, fui eu que quebrei, né? Então, aí é o pecado original que tem acompanhado a vida das pessoas também. Naquele tempo já existia também essa dificuldade, irmãos. E isso persiste também em nossos dias também. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 diz: Tenho, porém, contra ti
o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui é a questão da tolerância e aceitar o que ela estava então colocando. Jezabel induzia os membros da igreja à prostituição e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Então ela trazia essa imposição para que eles viessem a participar. É interessante que Deus amava a igreja de Tiatira, mas não poderia ser indiferente ou ser conveniente com o seu pecado e vícios. Por essa razão, deu-lhe tempo para que se arrependesse. E é interessante que Deus, como amava a igreja de Tiatira, Deus ama também a igreja hoje que somos nós. E ele não fica indiferente também à questão do pecado, à questão dos vícios. Mas ele sempre é misericordioso e ele tem dado para nós uma oportunidade para nós também, assim como a igreja de Tiatira, para se arrepender-se. Queridos, aqui nós vemos agora o nosso quarto ponto. Cristo quer a purificação da igreja. É o desejo do Senhor, a purificação da igreja. Se não atentarmos às suas adversidades, Cristo nos tratará como for necessário, a fim de que a sua igreja seja purificada, né? Então Deus, ele vai trabalhar e ele tem a sua maneira para que a igreja venha a ser purificada. Cristo nos trará como for necessário a fim de que a sua igreja venha a ser purificada. Ele quer purificar a sua igreja. O livro de Romanos, capítulo 2, o versículo 4, ele diz assim: ou desprezais a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja bem, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e essa bondade de Deus, de um Deus longânimo, ele vai trabalhando a nossa mente, levando nós ao arrependimento, arrepender-se do nosso pecado. Então é realmente muito importante esta palavra que Deus traz para nós também nesta manhã. Hoje nós precisamos prestar atenção para averiguar se o Senhor Jesus tem visto essas mesmas virtudes em nós hoje. E se porventura não temos aberto demais as portas da igreja para as influências idólatras, promíscuas de nossa sociedade. Será que nós não temos aberto muito as portas? Será que tem algumas coisas dentro da igreja que não tem sido tratado de maneira satisfatória numa vida de purificação diante de Deus? A igreja de Tiatira tinha essa dificuldade. Então nós precisamos também ver e analisar. Analise sua vida. Observe se você não tem negociado os princípios bíblicos a fim de agradar as pessoas. Somos sempre tentados a reduzir nossos padrões de fidelidade com o fim de sermos mais aceitos pelas pessoas. Então muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não posso falar isso porque eu vou ofender, né? E aí isso estava acontecendo na igreja de Tiatira. Eles estavam tolerando aqueles ensinamentos. E isso então veio a contaminar aquela igreja. Queridos e amados irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus esteja
trabalhando na nossa vida, e que nós como igreja não sejamos como a igreja de Tiatira, nesses pontos negativos, de tolerar, né, o pecado, tolerar os vícios, para não ofender. Precisamos ficar firmes na palavra de Deus e firme no ensinamento que Deus tem mostrado na sua palavra, nas virtudes que essa igreja também tinha, irmãos, sobre as obras, sobre o amor, sobre a fé, sobre o serviço e sobre a perseverança. Quero estar orando nesse momento, que Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos continuar então nessa caminhada, buscando a orientação do Senhor. Vamos orar, irmãos. Querido e amado Deus, nesta manhã queremos te agradecer pelo dom da vida, agradecer por cada um dos irmãos que estão conosco nesta hora. Aonde quer que esteja chegando essa mensagem, que o Senhor possa ter guarida no coração de cada um. E que haja, Senhor Deus, firmeza na sua palavra e não permita, ó Pai, que o inimigo venha, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, fogo estranho, coisas contrárias à tua vontade, mas que o Senhor permaneça firme na nossa vida, para que nós possamos estar sempre firmes em Ti. Perdoa os nossos pecados, quando nós pecamos por palavras, por gestos, por ação, isso desagrada a Ti. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, Pai. E como igreja, ó Pai, nos ajuda a entender, compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido e amado, Deus o abençoe grandemente. Foi uma alegria poder estar com você nesta manhã e que Deus continue abençoando grandemente. Tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Até o próximo domingo. Amém.